Olá, eu me chamo Arthur Ricardo, sou estudante do quarto ano de Medicina da Universidade Católica de Brasília e vou abordar o seguinte trabalho: o impacto da leiomiomatose uterina extensa no manejo e na qualidade de vida. Relato de caso. Bem, aqui abaixo constam os nomes dos coautores e do orientador, os quais também são vinculados à Universidade Católica de Brasília. Dando início à apresentação, é importante contextualizar e esclarecer as evidências a respeito da leiomiomatose. O leomioma, também conhecido como mioma, é um nódulo benigno, constituído de músculo liso e que é formado no útero. Estima-se que aproximadamente 80% de todas as mulheres em idade fértil tenham miomas, ou seja, os miomas são bastante prevalentes na nossa população. A maior parte dos leomiomas são de pequenas dimensões e por isso não geram repercussões clínicas significativas. Entretanto, observa-se alguns casos na literatura de leomiomas extensos, tanto em número de nódulos quanto no peso desses nódulos, gerando danos importantes à qualidade de vida das pacientes que os apresentam. Além disso, a leomiomatose cursa com manifestações clínicas que variam de acordo com as suas características. Porém, cabe destacar que os mais frequentes são dor, desconforto abdominal e sangramento uterino normal. Dentre os fatores de risco apontados na literatura para o desenvolvimento de leomiomas, cabe destacar a etnia, idade, gravidez tardia, menarca precoce, o que indicaria um tempo mais prolongado de exposição ao estrogênio, a paridade, que tem um efeito protetor, ou seja, quanto maior a paridade de um paciente, menor a chance de desenvolver leomiomas, uso de cafeína e de álcool, fatores genéticos, destacando-se a história familiar de leomiomatose, e outros, como obesidade, hipertensão e dieta rica em carne vermelha. Agora vamos à descrição do caso, que ilustra a leomiomatose uterina extensa. Paciente feminina, 46 anos, nuligesta e previamente ígita. Há 11 anos, apresentou um quadro de aborto espontâneo e completo com hemorragia, na 8ª semana gestacional. Ultrassonografia transvaginal, que foi realizada em março de 2022, revelou um útero globoso, lobulado e com um volume de 19.612,3 cm3. Múltiplas imagens nodulares hipoecóicas arredondadas, na qual a maior estava em situação transmural na parede anterior do útero e tinha um volume de 655,3 cm3. Textura usual. A compostologia oncótica realizada pela paciente não demonstrou nenhuma alteração. Duas ultrassonografias confirmaram o diagnóstico de leomiomatose uterina extensa, porém corrigiram o volume uterino para 2.400 cm3. O paciente referia dores em membros inferiores, astenia e edema abdominal durante o período menstrual. Negava sangramento uterino normal, desmaio e outros sintomas associados. Possui esterectomia total abdominal programada. Bom, os dados da literatura demonstram que o leomioma é a neoplasia benigna ginecológica mais comum. Gera uma alta morbidade, principalmente em caso de leomiomatose extensa, e é a principal indicação de esterectomia. A etiopatogenia não é tão bem explicada, mas o predomínio na menacme sugere envolvimento de os hormônios gonadais. Apesar da alta incidência, muitas mulheres são assintomáticas, porque a severidade dos sintomas elas vão variar de acordo com o tamanho, o número e a localização dos leomiomas. O mioma ele pode ser classificado segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a FIGO. Ele pode ser classificado em intracavidário, no caso do mioma número 0, pode ser classificado em submucoso, no caso do mioma 1 e 2, em que estão em contato com a cavidade uterina. Podem ser classificados em miomas intramurais 3 e 4, ilustrado na imagem, no qual o mioma número 3 ele ainda teria contato com o endométrio. Pode ser mioma 5 e 6, que são intramurais, mas que estão subserosos. Pode ser totalmente subseroso, no caso do mioma 7. Pode ser totalmente intracavitário, no caso do mioma 0.
Porém, tem outras manifestações nos casos em que o mioma está na região cervical, que seria o número 8. Os submucosos e os intramurais são miomas que comprometem a cavidade uterina e estão mais relacionados com as manifestações de sangramento uterino anormal, infertilidade e complicações nas possíveis gestações. Já os miomas subserosos e intramurais, eles estão separados da cavidade uterina e eles estão mais associados à dor, pressão pélvica, dispareunia e constipação crônica, além da incontinência urinária. Acerca das estratégias atuais para o tratamento, dos leumiomas, existem as opções de manejo cirúrgico e de manejo não cirúrgico. Aqui à esquerda estão estabelecidas as formas de tratamento cirúrgicas. A esterectomia abdominal, a miomectomia laparoscópica e a miomectomia histeroscópica. Além disso, tem as alternativas, as possíveis intervenções cirúrgicas, que seriam a cirurgia de ultrassom focalizado guiado por ressonância magnética de alta frequência, a oclusão vaginal das artérias uterinas e a embolização da artéria uterina. É importante destacar que o tratamento também deve ser clínico, cuidando dos sintomas dessa paciente. O tratamento sintomático feito com analgésicos, por exemplo, diminuindo as dores das pacientes. E também existe o tratamento hormonal, que é realizado com progestágenos e análogos de GnRH, os quais vão bloquear os receptores de hormônios dos leumiomas e vão diminuir as dimensões desse tumor, de forma que facilite a conduta cirúrgica indicada. Cabe destacar que o único tratamento definitivo da leumiomatose uterina é a esterectomia, sendo que a abordagem mais comum em relação aos miomas gigantes é a esterectomia abdominal. Porém, cada forma de tratamento ela depende de uma série de fatores, como os aspectos técnicos e os aspectos de segurança do paciente, devendo-se individualizar sempre o paciente. Portanto, as manifestações clínicas dos pacientes com leumiomatose uterina extensa variam desde assintomática até sangramento uterino anormal e incontinência urinária, dependendo das características dos miomas como foi abordado. Não há consenso na literatura sobre a origem da leumiomatose uterina e da conduta mais adequada, sendo a conduta mais comum a esterectomia. Mais estudos, então, são necessários para sistematizar as intervenções, determinar os fatores que melhoram a qualidade de vida das pacientes e que previnam tal condição. Aqui estão as referências bibliográficas no formato ABNT utilizadas para a confecção do artigo. Muito obrigado e até a próxima.